Olá a todos, sejam muito bem-vindos a essa que é a nossa última transmissão aqui do Quintas de Ciência. Para quem está assistindo pela primeira vez, né, meu nome é Caio, sou professor do Departamento de Biologia Geral do Instituto de Biologia da UF e coordeno esse projeto, que é o Quintas de Ciência, né, que é um projeto de extensão do qual fazem parte vários outros colegas, docentes do Departamento de Biologia Geral da UF e membros, né, de maneira geral, do Departamento de Biologia Geral da UF. Então, o Quintas de Ciência é um projeto de extensão com a intenção de divulgar um pouco das pesquisas que nós fazemos no departamento, das linhas de pesquisa existentes no departamento de maneira geral, né? Essa divulgação, ela foi feita através de palestras aqui no canal, geralmente via transmissões, como é o caso dessa transmissão de hoje, né? Essas palestras se iniciaram lá em agosto e se estenderam até aqui, acontecendo semanalmente, sempre às quintas-feiras, às 15 horas. Cada palestra foi ministrada por um membro do projeto, que também é membro do departamento, né? Então, participam desse projeto 14 docentes e um técnico biólogo também do Departamento de Biologia Geral da UF. De antemão, queria agradecer a todas essas pessoas que contribuíram ministrando palestras, mediando palestras, vários colegas mediaram palestras aqui ao longo desse período, ajudando a divulgar as palestras, o canal, ou que assistiram, né, que enviaram perguntas aqui pelo chat, contribuindo com as discussões dos temas tratados aqui. Então, queria agradecer a todas essas pessoas, tá? Uma dessas pessoas que contribuíram bastante com o projeto foi a professora Mara Kifa, que está aqui hoje, e é a palestrante do dia, tá? A professora Mara é bióloga pela Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas, mestre em zoologia pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, a Unesp, e doutora em ecologia também pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Eu vou fazer essa mediação da palestra de hoje. Geralmente a gente tem aqui mais um colega, né, um terceiro colega mediando as palestras, mas hoje eu vou fazer essa mediação e, com muito prazer, né, para a Mara, que fez mediação de várias das palestras que nós tivemos aqui. Boa tarde, Mara, já passo a bola para você e deixo mais alguns agradecimentos para o final da sua palestra. Tá? Boa palestra para você e, de antemão, obrigado aí pelas contribuições, além da palestra que está por vir aí. Boa tarde, obrigada, Caio. Queria dar boa tarde a todos que estão aí, os colegas, a todos que estão assistindo. Eu vou agradecer depois no final de novo, mas eu queria já agradecer novamente ao Caio, em nome do Departamento de Biologia Geral, pela iniciativa do projeto. Todo mundo abraçou esse projeto e tem sido muito legal, assim, muito proveitoso. Então, a gente ajuda, sim, mas se não fosse o Caio e a iniciativa dele, as coisas não estariam acontecendo. Então, quero agradecer aqui em nome do GBG a todos. Bom, estou aqui, né? Hoje eu estou aqui, estou no outro lado da história hoje. Intimei o Caio a fazer minha mediação. Falei, não, você vai lá fazer para mim. E vamos embora. Bom, a minha ideia com a palestra de hoje é apresentar de uma maneira geral o que a gente faz, né, a balbúrdia que a gente faz ali no Laboratório de Ecologia Animal e Vegetal, e especificamente no núcleo que eu coordeno, que é o Núcleo de Ecologia e Conservação de Anfíbios e Répteis, também conhecido como Herpeto Leave, e eu tenho usado essa palavra com bastante gosto, desde que foi falado que a gente só sabe fazer balbúrdia. E eu faço balbúrdia sim, os meus alunos também. A balbúrdia que a gente faz é a balbúrdia pela ciência, pela educação, é uma balbúrdia do bem. Então, sempre que eu posso, eu gosto de lembrar disso e usar essa palavra, né? Que para mim não é agressão, para mim enfim, é o que a gente faz mesmo, né? Que seria da vida sem alguma balbúrdia. Enfim, eu falo pra caramba, vamos ver quanto tempo vai demorar isso aí, mas a ideia é fazer essa coisa mais geral, então eu não vou me aprofundar muito em estudos, em coisas que foram realizadas, aprofundar resultados e discussões.
Algumas pessoas talvez já tenham visto uma outra palestra que eu ministrei há pouco tempo, na Semana de Biologia da Federal de Viçosa, mas ela foi focada especificamente em ecologia de lagartos, que é realmente talvez uma das principais linhas de pesquisa, né, e a que eu faço há mais tempo, né. Então, muito do que eu vou apresentar aqui realmente tem a ver, são resultados relacionados com a parte de ecologia de lagartos, mas eu vou falar também das outras linhas de pesquisa. Primeira coisa que eu queria falar, e eu acho que é fundamental para quem vai ouvir, é que vocês vão ouvir uma pessoa que é realmente apaixonada pelo que faz, né? Eu sempre quis fazer isso que eu faço, então, tanto na área da educação, quer dizer, como professora, mas como pesquisadora. Então, eu posso estar descabelada, mais bochechuda, toda suja, mas eu estou sempre feliz quando eu estou no campo, no meio do mato, no meio dos bichos, enfim, então são vários momentos aí, e eu dou sempre um jeito de estar perto deles, mesmo que seja comprando bichinhos de pelúcia, né? Então, por isso a empolgação, e por isso corre o risco de eu falar pra caramba também. O que a gente vai falar, então? Qual é a minha ideia, né? Eu já adiantei um pouco. A ideia é falar sobre as principais linhas de pesquisa que eu desenvolvo na herpetologia, né? A herpetologia é a ciência que estuda os anfíbios e répteis, né? Pode ser a zoologia, a sistemática, a ecologia, né? Qualquer área que trabalhe com anfíbios e répteis. Então, eu vou abordar os trabalhos, né? A linha de pesquisa em ecologia de populações e comunidades, a parte de diversidade biológica e conservação, que, na verdade, a diversidade biológica perpassa aí por estudos, né, envolve comunidades, e de que forma o nosso trabalho se insere na área de conservação, né? E falar um pouco dos projetos de pesquisa e de extensão. O de extensão está com esse asterisco aí, porque, na verdade, é um projeto que a gente está criando, né, que eu estou começando, assim, produzindo, né? Embora já tenha feito atividades de extensão nos últimos anos pela UF. Então, dentro da ecologia e conservação, eu vou passar os principais temas, né, de ecologia que a gente normalmente estuda. Então, a gente pode trabalhar com ecomorfologia, que é essa relação, né, que analisa essa relação entre a morfologia dos organismos e o ambiente, né? Então, determinadas estruturas morfológicas, corpóreas, e o papel ecológico que elas desempenham e eventuais variações que possam acontecer entre espécies, né? Então, por exemplo, lagartos que têm um achatamento do osso ventral, isso tem uma relação com o tipo de habitat, microhabitat que ele utiliza, né, associado a frestas de rochas, comprimento de unhas, que pode estar relacionado com o uso do tipo de substrato, se é arenoso, se é rochoso, né? A questão da autotomia caudal, que é muito importante para várias espécies de lagartos, como método de defesa, e também nos dá pistas, né, sobre várias questões, como frequência, né, tentativas de predação, então estimativa de frequência de predação, e pode estar relacionado com as características, pode ter variação sexual, enfim. E a assimetria flutuante também, que pode ser uma área a se investigar, né, que é uma técnica, né, uma ferramenta, né, que a gente avalia para organismos que têm assimetria bilateral. Você pode tentar estimar se houve alguma instabilidade durante o desenvolvimento, né, em função de perturbações ambientais. Essa figura que está aí do lado foi de um mestrado de um aluno meu, Douglas Xavier, que trabalhou com a ecomorfologia em espécies de Tropidurus torquatus, que é a espécie que eu mais trabalho, é um lagarto da família Tropiduridae, que muitos de vocês devem conhecer, o calango marronzinho que está por aí nas restingas, nos postões, né, às vezes nos muros das casas, para quem mora mais perto de áreas naturais, né. O trabalho dele foi comparar populações de restinga e populações que ocorrem no arquipélago dos abrolhos, né. E um outro aspecto relacionado à morfologia também, mas que está relacionado também à reprodução e a outras coisas como influencia na dieta, influencia em outros aspectos ecológicos, é o dimorfismo sexual, que pode ser tanto em termos de dicromatismo sexual, quer dizer, variações na coloração, quanto variações em
algumas estruturas corpóreas, mas lagartos, anfíbios e tal, principalmente, tamanhos de corpo e tamanho de cabeça, né, principalmente, e essas variações, elas podem estar relacionadas, podem ser explicadas por seleção sexual, né, tanto inter quanto intrasexual, né, então, fêmeas escolhendo machos maiores, né, ou a seleção intersexual, que é a disputa entre machos, a seleção de fecundidade, que é uma coisa importante em muitas espécies de lagartos e de anfíbios, e serpentes, que é a questão da relação o quanto você pode investir no tamanho da ninhada em função do tamanho corpóreo. Então, corpos maiores podem abrigar maior número de ovos ou filhotes maiores, né? E isso daria uma seleção de fecundidade, por exemplo, para fêmeas maiores do que machos. Isso é uma coisa que acontece bastante em anfíbios anuros, né? A gente vê aí o macho aqui, a mochilinha, né, nas costas da fêmea, né, isso é bem comum. Ou então a divergência intersexual de nicho, na verdade, é a seleção mantida por partilha de recursos alimentares, né. Nessa figura aqui à direita, a gente tem um exemplo de dimorfismo sexual, nessa espécie de lagarto que eu mencionei, o Tropidurus torquatus, onde a gente tem, então, essas manchas melânicas, são características dos machos, né, quando eles já estão reprodutivos, e as fêmeas não têm essas manchas. Isso tem a ver com a produção dos espermatozoides. Aqui, o trabalho do Douglas também avaliou o dimorfismo sexual, então a gente tem aqui uma comparação entre fêmeas e machos, né, dentro das ilhas do arquipélago de Abrolhos, onde a gente tem uma separação clara, né, dos machos em relação às fêmeas, né, e as principais variáveis que explicaram isso foram o tamanho do corpo, que é o CRC, o comprimento do pé e o comprimento do membro posterior, que seriam as pernas, né? E aqui à direita, uma outra comparação, que seriam só as fêmeas entre as populações de ilhas, das ilhas, do arquipélago e do continente, né? As populações das ilhas, os indivíduos das ilhas, eles são maiores em tamanho, né? Então, a gente vê uma diferenciação bem clara aqui, a gente vê os indivíduos do continente com tamanhos menores, né, de corpo, comprimento da mão e comprimento da perna, em relação às fêmeas do continente, então, através de análise de componentes principais. Outro aspecto que a gente utiliza bastante nos estudos, porque é muito importante, porque influencia vários outros aspectos ecológicos, é o uso do hábitat e principalmente o uso do microhabitat, né? O microhabitat, ele vai influenciar outros aspectos ecológicos. Então, se a gente pensar o microhabitat que a espécie utiliza, ele vai oferecer a ela uma gama de, por exemplo, tipos de recursos alimentares, né? No caso de animais ectotérmicos, você tem aí também uma amplitude de temperaturas, né? Uma faixa de temperatura, que ele vai utilizar para termorregular. Então, o microhabitat, ele é um aspecto que influencia outros aspectos da ecologia. Aí a gente trabalha muito com os tipos de substratos que são mais utilizados, né, classificando os organismos em fossório, semifossório, se ele é terrícola, se ele é saxícola, que é quando ele usa as rochas, né, alguns chamam de rupícola, se é arborícola ou semi-arborícola, e muitas vezes tem uma junção, tem uma junção de mais de um tipo. Então, ele é terrícola, mas com algum grau de arborealidade, por exemplo, e isso pode estar relacionado com termorregulação, com reprodução, né, com as exigências ecológicas ao longo do seu período de atividade. Aqui a gente tem o Tropidurus torquatus do costão de Taquatiara, então quem já foi andar lá no costão já conheceu esse carinha, né, é uma das populações que a gente tem aqui. E esse trabalho foi o trabalho de uma aluna de mestrado, a Fernanda Cascais, e aí, então, nesse caso, ela avaliou a disponibilidade dos microhabitats no ambiente, que é o que está em azul, e avaliou os microhabitats utilizados pelos indivíduos ao longo de um ano, fazendo transecções, e a gente viu que não houve diferença significativa nessas proporções, ou seja, ele tende a utilizar aquilo que está mais disponível para ele, né? Então, não há uma grande, uma seleção de hábitats
de microhabitat, assim, ele pode eventualmente selecionar algumas coisas, né? Claro, há um grau de escolha, mas ele usa aquilo que realmente está mais disponível no ambiente, né? No hábito mais generalista. Aqui também a questão do período de atividade, então eles podem ser diurnos ou podem ser diurnos, mas ainda assim existem períodos de atividade, né, dentro dele ser diurno, dele ser noturno, ou no caso de anfíbios, hábitos crepusculares também. E aqui também no trabalho da Fernanda, ela avaliou a proporção de indivíduos ativos ao longo dos intervalos horários, né, no dia. Então, aqui, as barras representam o número médio, né, a proporção, né, a porcentagem de lagartos ativos ao longo dos horários do dia, e em cima, as temperaturas corpóreas, perdão, a temperatura média do ar, perdão. Então, o que eu quero mostrar aqui é que ao longo dos horários mais quentes do dia, gente, eu peço desculpas, meu mouse não está muito legal, tá? Ao longo dos horários mais quentes do dia, né? Aqui a gente está falando de estação seca, então os horários no meio do dia são os horários mais quentes. Na estação seca, esses bichos eles têm um padrão de atividade unimodal, então eles têm um pico de atividade no horário mais quente do dia, que é o meio do dia, né? Já na estação chuvosa, que é a chuvosa e quente, é muito quente, então a gente vê um padrão bimodal, onde os picos de atividade estão no meio da manhã, mais ou menos no meio da manhã, no meio para o fim da tarde, aqui, aqui no meio para o fim da tarde, e quando a gente está nos horários mais quentes do dia, há uma diminuição no período de atividade desses organismos. Eles se recolhem para as áreas sombreadas, para dentro das moitas, para as frestas das rochas. A ecologia térmica, então, entra nisso, né? Esses organismos, como ectotérmicos que são, essas espécies todas, elas têm uma faixa ótima de temperatura corpórea, que é, na verdade, a amplitude de temperatura onde a amplitude onde as temperaturas são mais adequadas para a realização de todos os processos metabólicos, fisiológicos e tal. Então, eles dependem das fontes ambientais de calor, né? E a gente normalmente, durante muito tempo, se trabalhou muito com a temperatura do substrato, temperatura do ar no microhabitat. A gente mede essas temperaturas, então, aonde o indivíduo foi visto, na hora que você está coletando, exatamente naquele lugar onde ele foi visto e onde ele foi coletado, você tira a temperatura do substrato e tira a temperatura do ar no microhabitat, que é alguns centímetros acima do solo, porque aquela é a temperatura, o ambiente térmico dele, ele é pequenininho, né? Não adianta tirar a temperatura a 1 metro. Essa temperatura a 1 metro de altura não vai influenciar a temperatura do corpo do bicho. E também a gente avalia a velocidade do vento, porque o vento pode influenciar as temperaturas diretamente, né, e indiretamente a temperatura dos animais, ou diretamente a temperatura dos animais, né, pode esfriar, por exemplo. E a radiação solar direta, que é a incidência de luz direta sobre o corpo dos animais. E aí a gente avalia se ocorrem variações sexuais, variações sazonais, variações ontogenéticas, que normalmente não ocorrem. Podemos estudar o comportamento regulatório, quer dizer, esses animais eles podem ter uma termorregulação mais ativa ou mais passiva, né, em relação a cada uma dessas fontes ambientais de calor. Isso pode variar entre estações, por exemplo. E aí a gente avalia, né, se ele está termorregulando mais ativamente ou mais passivamente, e em relação a quais fontes de calor. Sendo que, dentre essas fontes de calor que eu mencionei, a gente sempre vai tentar detectar, assim, qual seria aquela mais importante. Todas influenciam a temperatura, mas, em geral, você tem uma ou duas que têm um peso maior, uma influência maior na temperatura, na regulação da temperatura desses animais, né? E um aspecto importante relacionado a isso é a conservatividade filogenética, que na verdade, existe uma conservatividade filogenética na parte da ecologia térmica. Então, essa faixa ótima de temperatura, ela tem uma conservatividade filogenética, e o que acontece é que, em função das temperaturas ambientais, elas influenciam as temperaturas corpóreas. Então, quando a gente faz esse tipo de estudo, né, então aqui no caso,
eu tenho para lagartos, Tropidurus torquatus, das regiões de Restinga, na costa brasileira, aqui a gente tem claramente, né, um gráfico mostrando a relação da temperatura corpórea dos animais com a temperatura do substrato, né? Então, o substrato influenciando fortemente a temperatura corpórea e o ar influenciando fortemente também, né? Nesse estudo, nós só medimos essas duas temperaturas. E aqui ao lado, a gente tem, foram 10 áreas de Restinga, 10 populações ao longo da costa. Então, cada ponto desse representa uma população que foi estudada, então é a média de temperatura corpórea, e nesse caso, eu estou mostrando aqui a temperatura do ar no microhábitat. Então, mostrando que ao longo da distribuição geográfica da espécie, a gente tem essa relação aqui, né? Então, nas restingas onde as temperaturas ambientais foram mais altas, as temperaturas corpóreas médias também tenderam a ser mais altas. E a questão da conservatividade filogenética, ela se mostra quando a gente faz uma análise estatística e a gente retira o efeito da temperatura do ar sobre a temperatura corpórea, né, através de análise de covariância, e quando você tira esse efeito, as temperaturas corpóreas entre as populações, elas já não diferem mais estatisticamente. Então, mostrando aí a conservatividade filogenética e o efeito importante das temperaturas ambientais sobre as temperaturas corpóreas, né? Aqui é um trabalho de um aluno meu de mestrado, o Rafael Costa, ele foi meu aluno de mestrado e de monografia, e o Rafael trabalhou, no mestrado, ele trabalhou com essa espécie na Restinga de Maçambaba, e aqui a gente tem a junção dessas coisas, desses 3 tópicos que eu estava falando até agora, né? Período de atividade, temperatura corpórea e uso do microhábitat. Então, aqui é interessante para a gente ver como nesse gráfico da esquerda, a gente apenas analisou se os animais estavam na beira da moita, no interior da moita, ou fora da moita, o que significa que eles estavam, assim, naquela parte da areia nua da Restinga mesmo, né? E são as barrinhas, né? Então, os tipos a localização em relação às moitas desses animais. E aí a gente vê, por exemplo, que nos horários onde você tem as menores temperaturas corpóreas, né, que é aqui no meio do dia, você tem as menores temperaturas corpóreas, e os animais estão principalmente no interior das moitas, então eles estão no meio do dia, no período mais quente, temperaturas mais baixas, né. E aqui a mesma coisa, só que olhando especificamente o tipo de substrato que é utilizado. Nesse caso, eu chamo a atenção para o uso de galhos e troncos, então, para um hábito mais arborícola, né, os cactos também, no início do dia e no final do dia, que é quando você tem a radiação solar, ela não está incidindo diretamente, ela está, né, mais paralela, então esses animais, eles usam puleiros para se colocarem sob a radiação solar direta, início de período de atividade, precisa aquecer logo, atingir as temperaturas ideais logo, né, por conta dos riscos, e para poder começar suas atividades, alimentação, enfim. E no fim do dia, o sol já está se pondo, então os raios também voltam a ficar, né, assim, não mais incidindo diretamente, então eles sobem para aproveitar esses puleiros aí e pegar os últimos raios de sol do dia, né. Então, isso é uma regulação ativa. Depois a gente tem a ecologia trófica, né, que ela envolve várias questões, a gente avalia várias coisas, né, quando trabalha com ecologia trófica. Então, uma coisa importante, principalmente para lagartos, é a questão do modo de forrajamento, né, que vai estar intrinsecamente relacionado com o grau de intensidade de forrajamento. Eu vou falar disso daqui a pouco mais especificamente. A gente avalia a composição da dieta, então, quais são os itens alimentares presentes na dieta, aqueles que são mais importantes, né? A presença de material vegetal, que é uma coisa que varia entre espécies, entre grupos, às vezes pode ser acidental, né? Ele engole alguma coisa quando ele vai consumir um artrópodo, e também o consumo de outros vertebrados, caracterizando um hábito oportunista desses animais, né? Normalmente não é um consumo regular, a frequência é bem baixa, porque é um hábito oportunista, né? É um recurso alimentar que, de repente, deu sopa ali, então ele vai aproveitar. Sempre que possível, a gente tenta comparar o que a gente encontra na composição da dieta com o que a gente encontra disponível no ambiente, porque isso vai nos dizer se aquela espécie está consumindo aquilo que está disponível no ambiente,
né? Ou se ela está exercendo algum grau de seleção, né? E o modo de forrajamento, por exemplo, ele influencia nesse tipo de resultado, nesse resultado. A gente avalia também variação sazonal, variação sexual, variação ontogenética, eu vou falar disso, e avalia a questão do forrajamento ótimo, né? Ou seja, a relação custo-benefício envolvida na teoria de forrajamento ótimo. Aqui, só para dar uma ideia geral da importância do modo de forrajamento, o modo de forrajamento em lagartos, ele é um caráter evolutivo, né, um filogenético, então a gente tem famílias que a gente classifica, né, determinado tipo de forrajamento, outras famílias são características de outro tipo de forrajamento, e a gente tem, na verdade, uma dicotomia, onde num extremo eu tenho os forrajadores sedentários ou de espreita, né, e no outro extremo eu tenho os forrajadores ativos, né? Mas são extremos de um contínuo, né? Não dá para botar em duas caixinhas e pronto. Então, mesmo dentro das espécies que são consideradas forrajadoras de espreita ou sedentárias, há uma variação no grau de sedentarismo, né? Então, aí entra a questão da intensidade de forrajamento. Ele é um forrajador sedentário, mas que tem um grau de deslocamento maior na busca pelas suas presas. O outro é um forrajador sedentário, que realmente permanece mais parado comparativamente com essa primeira espécie que eu mencionei. Dentre os forrajadores ativos, a mesma coisa. Então, é uma coisa que é um contínuo, né? Entre essas duas estratégias, um contínuo que vai ser especificado em função da intensidade de forrajamento. Mas o modo de forrajamento é importante. Então, a gente já sabendo que aquele grupo tende a ser um forrajador sedentário, ele é composto por espécies de forrajamento sedentário, a gente já sabe mais ou menos o que esperar em termos de outros aspectos da ecologia. Então, um forrajador que não se desloca muito, ele tem um baixo gasto energético, então ele tende a ter uma temperatura corpórea média em atividade mais baixa, né, porque ele não tem que sustentar um metabolismo muito elevado. O principal sistema sensorial dele é a visão, então ele se baseia muito na visão, né, porque ele está parado, então ele tem que ver o que passa por ele, né. Ele utiliza como principal mecanismo de defesa a camuflagem, então ele está parado, ele tem que estar camuflado. Se não der certo, corre, né? Foge. Ele tende a ser predado por forrajadores ativos, né? Então, seus predadores são aqueles que normalmente andam ativamente buscando suas presas, e aí eles podem ou não detectar esses animais, né? Que estão camuflados. E esses forrajadores de espreita, eles tendem a ter uma morfologia em geral, né, um corpo mais robusto, com caudas mais curtas, né, por conta do grau de deslocamento. E podem investir mais em massa de ninhada, né, em reprodução, mais ovos ou ovos mais pesados, enfim. Todo o resto é o contrário. Então, os forrajadores ativos, eles se deslocam ativamente pelo ambiente. Então, o período de atividade deles, por exemplo, é mais curto. Eles acordam mais tarde e se recolhem mais cedo, né? E gastam muita energia. Então, as temperaturas médias em atividade, elas são maiores, comparativamente sempre falando. Eles usam a visão, mas o principal sistema sensorial está baseado na quimiorrecepção, que é aquela coisa do dardejar de língua, né? Como as serpentes também têm. Então, eu brinco, né? Eu falo que eles cheiram com a língua, né? Tendem a ter, então, uma morfologia mais longilínea, uma cauda mais longa, isso tudo ajuda no deslocamento. Têm uma massa relativa lineada mais baixa e podem ser predados por forrajadores ativos, mas também por forrajadores de espreita, né? O principal método de escape é o escape locomotor, de cara, né? Você dá de cara, ele já sai correndo. O outro não, o outro vai... Acho que ninguém está me vendo aqui, opa, me viram, vou correr, aí corre, né? Ou tem outros mecanismos de defesa antes de sair correndo, né? Então, a intensidade de forrajamento, como eu falei, a gente usa a observação em campo, método de animal focal, e você pode ter vários tipos de medidas. A mais comum é você fazer lá, por exemplo, 5 minutos, 15 minutos, enfim, tempos curtos, né, 5 minutos e tal, e a porcentagem de tempo que aquele indivíduo fica parado e que ele fica em movimento. Você pode tentar associar isso com frequência de movimentos ou tentativas de captura de presa enquanto você está fazendo a observação, e isso pode também, junto com a composição da dieta, dar um cenário melhor, né, do grau de forrajamento e o quanto o forrajamento influencia na composição da dieta. Aqui é exatamente um exemplo de um trabalho de estudo de dieta.
Nesse caso aqui, foi na rã manteiga, Leptodactylus latrans, foi a monografia da Letícia Feitosa, ali na Lagoa de Itaipu. Então, a gente tem essa é uma tabela clássica que a gente tem quando analisa a dieta, né? Então, em geral, a gente vai por ordem, a gente classifica os itens por ordem, né? Exceção a formigas, formicídio, a gente separa formicídio dos outros himenópteros, porque formicídio tem hábitos muito diferentes de abelhas e vespas, né? E são itens muito comuns na dieta de anfíbios e lagartos e anfíbios anuros em geral, né? São muito importantes, então a gente sempre olha com mais atenção. E também presta atenção se tem, né, material vegetal na dieta, se tem organismos, outros vertebrados, e aí a gente faz uma análise através de número de itens, né, na população como um todo, então a porcentagem de cada item alimentar, numericamente, em relação ao total, o volume de itens, a gente mede, né, faz medidas e calcula o volume dessas presas, e aí a porcentagem volumétrica em relação ao total, e a frequência de ocorrência, que é em quantos estômagos a gente encontrou aquele item ali. Como isso pode ser muito variável, quer dizer, eu posso ter um volume muito grande para um item alimentar, porque alguns indivíduos consumiram, sabe, por exemplo, alguns anfíbios desses consumiram 3 gafanhotos imensos, né, e isso vai configurar um volume grande para a ortóptera na dieta. Mas, na verdade, o número era pouco, eram só 3 gafanhotos, né, e em 3 estômagos. Então, não necessariamente ele tem uma porcentagem volumétrica para a população muito importante, ele foi muito importante para alguns indivíduos, né? Então, aí, com isso, a gente usa um índice de importância, que, na verdade, é uma média dessas porcentagens, e aí isso permite que a gente analise com mais cuidado, né? Com um pouco mais de atenção. Aqui também, mostrando para o Tropidurus torquatus, do costão de Taquatiara, do trabalho da Fernanda, a variação ontogenética e sazonal na dieta em relação a frutos, né? Tropidurus, esse gênero, ele é relativamente afeito ao consumo de material vegetal, né? O Tropidurus torquatus, ele consome material vegetal praticamente sempre, a questão é a proporção. Nesse estudo aqui, no costão, foi muito legal, porque, na verdade, ele consumiu 2 tipos de cactáceas apenas, uma delas é a Rhipsalis, a outra é acho que é um Cephalocereus, se não me engano, se eu não falei bobagem agora, né, é um outro cacto maior e tal. Ele consome os frutos, e o que a gente viu nesse estudo de interessante foi, primeiro, a gente conseguiu identificar os frutos, né, e eram predominantemente esses 2 frutos. Então, a gente conseguiu, por exemplo, avaliar e ver uma variação ontogenética no consumo vegetal, que é uma coisa que a gente consegue ver normalmente, mesmo sem conseguir identificar quais são os frutos que são consumidos. É esperado que indivíduos jovens consumam pouco material vegetal ou não consumam, porque eles estão investindo em crescimento. Então, para eles, a proteína é mais importante. E à medida que esses animais vão crescendo, os adultos, então, tendem a ampliar, né, a proporção de material vegetal na dieta, inclusive porque o tamanho de boca pode permitir que ele consuma determinados frutos que os filhotes talvez não consumam. E nesse caso, a gente viu essa relação bem clara, né, de aumento do tamanho corpóreo, que é o comprimento rosculacal, levando a um aumento no volume do material vegetal, em geral, todo o material vegetal, e apenas para os frutos nós vimos a mesma coisa. Vale lembrar que algumas espécies de anfíbios e répteis, né, podem ser consideradas ou são consideradas dispersores de sementes. A gente tem o Tropidurus torquatus, ele é reconhecidamente um dispersor de semente do Melocactus violáceos, que é esse cacto que ocorre nas restingas, esse frutinho aqui. Esse trabalho clássico, a foto é assim, porque o trabalho, né, antigo, publicação antiga, não tinha foto colorida. Então, o autor viu a restinga de Linhares, se não me engano, no Espírito Santo, ele se apoiando e consumindo o fruto, né? E aí foi feita toda a análise de dispersão de sementes por esse lagarto, que também é, nas restingas aqui do rio, dispersor de um outro frutinho, Erythroxylum ovalifolium, fruto esse que também é disperso por uma espécie de perereca, Xenuila truncata, também nas restingas.
Aqui, só para demonstrar o que eu falei sobre forrajamento ótimo, então, no caso do material vegetal, ele tem ali um quê de forrajamento ótimo, quer dizer, tem uma questão da necessidade nutricional, mas tem também uma questão do forrajamento ótimo, quer dizer, os indivíduos maiores, eles teriam dificuldade em consumir, né, frutos, a não ser que fossem muito pequenininhos, né, então, os indivíduos menores, desculpa, então os maiores tendem a consumir mais, mas ali também tem a questão nutricional. Agora, em relação a presas, né, presas alimentares, artrópodos, a gente espera realmente que, à medida que os animais aumentam de tamanho, né, o número de itens por estômago ele diminui, né, ao passo que o volume de itens tende a aumentar na medida que ele aumenta de tamanho, né? Então, você tem um balanço aí de que animais maiores têm boca maior e conseguem ingerir itens de volume maior, então ele vai consumir menor número de itens e itens maiores. Então, esse balanço entre custo e benefício, né? Custo energético, o tempo que ele leva, e os menorzinhos, então, tendem a consumir itens menores, então, maior número de itens menores. Claro que a coisa não é assim super fechada, né? Muitas dessas espécies são forrajadores generalistas, né? Oportunistas, como a gente diz. Então, eles simplesmente, se esse animal se depara com uma fonte de recurso fácil, disponível, né? Por exemplo, se ele se depara com um cupinzeiro perturbado, os indivíduos adultos vão comer tantos cupins quanto eles conseguirem, assim como os pequenininhos, né? Porque é um recurso que está ali disponível, está saindo barato, né? Energeticamente vai dar muita energia, é pouco custoso, porque está ali, é só ficar abocanhando. Então, obviamente, a gente vai ter essas variações e a gente considera tudo isso nos estudos, né? Em relação à ecologia reprodutiva, a gente tem aí uma espécie, uma fêmea não ligeiramente grávida, né? Está imensamente grávida, né? O antigo gênero Mabuia, e isso aí é lá em Friburgo. Então, o que a gente analisa normalmente é tamanho de ninhada, tamanho dos ovos ou dos filhotes. Esse grupo, por exemplo, são lagartos vivíparos, né? Eles parem filhotinhos. A gente avalia a questão do investimento na reprodução, então a massa relativa na ninhada, e também estuda os ciclos reprodutivos, né? A variação, né? A gametogênese e as influências das variáveis ambientais nesses ciclos reprodutivos, tá? Então, aqui eu fiz questão de colocar as fotos bem legais, né, em vários slides com as fotos, porque são fotos bem interessantes, e um agradecimento especial ao professor Antônio Sebem, que me cedeu algumas dessas fotos. Ele é um morfologista, né, de mão cheia, já aposentado pela UNB, e faz esse trabalho lindo. Ele tem um atlas, para quem gosta, ele tem um atlas disponibilizado de morfologia em peixes, anfíbios, répteis, assim. As fotos são incríveis, assim, para aula, por exemplo, é maravilhoso. Então, aqui só mostrando para vocês, na foto dele, os folículos ovarianos, que são... mouse, me ajuda, mouse. Os folículos ovarianos, que são essas bolinhas aqui, obviamente aqui está super aumentado, mas no lagarto vocês conseguem ver esses folículos aqui bem pequenininhos, então é uma fêmea que não está reprodutiva, né? Aqui o que a gente tem são os corpos lúteos, na verdade é a cicatriz de ovulação, então essa fêmea aqui, eu posso dizer que ela já teve pelo menos uma ninhada naquela estação reprodutiva, né? Na sequência, eu vou ter, novamente, eu tenho aqui os folículos ovarianos, mas tenho os folículos vitelogênicos, que já estão com acúmulo do vitelo, que vai caminhando para se tornar ovinho, e aqui no bicho, os folículos vitelogênicos, chamando atenção aqui para o oviduto, que ainda está vazio, né? E aqui também o oviduto aqui na fêmea de Tropiduros. Aqui, então, já com os ovinhos, então, essa fêmea com 2 ovos, aqui é o fígado, né? Essa fêmea aqui com 3 ovos, coitadinha, né? Já quase não dando conta. Então, há uma variação muito grande no número de ovos produzidos pelas espécies de lagartos, de forma geral. Então,
você pode ter um número variável entre indivíduos, então uma média, né, variável. Essa espécie, nas áreas de restinga, ele é raro em relação aos outros lagartos da família e do gênero e da família como um todo, porque ele tem um tamanho de ninhada quase fixo em 2, acho que dá para ver porque que não dá para ter muito mais ovos, né? E então, mas ainda há uma relação entre o tamanho do corpo e o número de ovos, né? E o tamanho do corpo e o tamanho desses ovos. E aí, só para mostrar essa questão da variação, a gente tem aqui uma espécie de lagarto amazônico, né? Esse indivíduozinho aqui é adulto, e aqui, então, tamanho de ninhada fixo em 1, só tem um ovinho por evento reprodutivo. Aqui são os machos, então nós temos aqui no Tropidurus os machos com as manchas melânicas, o epidídimo e os testículos. Então aqui o testículo e o epidídimo, aqui é a Tropidurus torquatus, eu errei aqui, né? É dessa espécie aqui. Então o epidídimo e os testículos, o epidídimo todo enroladinho, noveladinho, e aqui a meiva, que é um lagarto da família Teide, a mesma coisa, o testículo e os epidídimos. Aqui mostrando os corpos gordurosos, são essas onde eles acumulam gordura durante o período não reprodutivo, essa gordura vai virar o vitelo do ovo depois, então a gente também avalia a variação dos corpos gordurosos ao longo do estudo. Eu não mencionei, né, mas eu vou falar os ciclos, a gametogênese, pelo menos durante um ano, a gente tem que acompanhar praticamente todo mês, né, e aqui só para mostrar um bicho a fresco, então, mostrando o ovo, aqui os corpos gordurosos e aqui os intestinos que estão presentes ainda nesse animal. Então, aqui é um exemplo de trabalho que estudou o ciclo reprodutivo. Aqui em cima, no gráfico de cima, nós temos o ciclo reprodutivo de uma fêmea, de Eurolophosaurus nanusi, na Serra do Cipó, também é da família Tropiduridae. Eu trabalhei com esse bicho no meu mestrado, então fui coautora desse trabalho. Aqui, então, a gente tem os meses onde foram detectados ovos no oviduto, né, e os folículos vitelogênicos, né, os folículos ovarianos vitelogênicos, que são esses rachurados aqui, e quando são só os folículos ovarianos. Então, as fêmeas, elas têm uma fase, né, um período do ano onde elas estão reprodutivas, elas não estão reprodutivas ao longo de todo o ano, então tem várias barrinhas aqui em branco, né, que são as fêmeas não reprodutivas. E aí, então, folículo ovariano, em vitelogênese, ovo no oviduto, tá? E aqui o dos machos, para comparar, esse em branco são os machos que tinham espermatozoide nos epidídimos ou nos testículos. Então, um ciclo onde os machos, eles produzem espermatozoides ao longo de todo o ano, e as fêmeas têm uma época do ano onde elas estão reprodutivas. Aqui só mostrando a relação entre o tamanho da né, e o tamanho do corpo dos bichos de restinga, esses bichos de restinga que eu apresento os dados foram bichos do meu doutorado, e aqui o tamanho médio da ninhada, tamanho do corpo, e aqui o tamanho da ninhada para uma população apenas, então aqui para uma população, então cada bolinha é um indivíduo, e aqui cada bolinha é uma população, né, mostrando que também há uma variação ao longo das populações, né, embora tenda a permanecer em 2, mas há uma relação entre o tamanho médio da ninhada e o tamanho médio corpóreo. Depois a gente tem a parte de ecologia parasitária, tanto ecto quanto endoparasitismo. A gente avalia, então, a estrutura e a diversidade da assembleia desses parasitas, então, a riqueza de espécies, a intensidade de infestação ou infecção, todas as questões relativas à interação parasita-hospedeiro, né? A gente tem algumas palestras aqui falando muito disso, né? Nesse caso, a gente trabalha muito com a teoria de biogeografia de ilhas aplicada à ecologia parasitária. Então, indivíduos maiores seriam ilhas maiores para os parasitas, né? Fazendo esse paralelo. Tentamos avaliar os fatores que influenciam os padrões de parasitismo, assim como fazemos isso nos ciclos reprodutivos, que eu acho que eu não sei se eu mencionei, né, a influência da pluviosidade, da temperatura no ciclo reprodutivo. Aqui também a mesma coisa, a influência das variáveis ambientais, então a influência do ambiente local,
as influências, né, que são moldadas pela história evolutiva, então as características que são moldadas pela história evolutiva, como, por exemplo, essa especificidade que existe para muitas espécies, né, de parasitas e com seus hospedeiros, né, e características ecológicas e morfológicas, tanto do hospedeiro quanto do parasita. Então, acho que Denise deve estar aí, eu divido a disciplina de ecologia parasitária com ela, né, e eu sempre faço uma propaganda, porque eu sempre falo que ecologia parasitária, ela é 2 por 1, né, você faz uma e aprende, tem que dar conta de explicar os 2 lados da história, né, e a gente sabe muito pouco sobre os parasitas ainda. E aí a gente avalia variações sazonais, sexuais, ontogenéticas também, e tenta detectar os efeitos dos parasitas sobre os hospedeiros, efeitos, sinais, né, da infestação, da infecção, sinais visíveis ou não, tá? Aqui, então, só exemplificando um ectoparasita em lagartos, aqui os endoparasitas. Aqui, toropamiliares, né, que é um anfíbio, tá bem pequenininho, e olha que a foto tá grande, mas destacando aqui onde está a setinha, uma espécie de parasita, né, que é um ectoparasita, que é relativamente comum em anfíbios. A gente vai fazer esse estudo agora, são animais coletados no mestrado do meu aluno, do Miguel, no Parque Estadual Cunhambebe. E aqui o mestrado de uma aluna, a Tamires Benício, ela avaliou a infestação por ectoparasitas nessa espécie de tropiduros ali da região sul, do Rio Grande do Sul. Então, só para dar uma ideia de todos os microhábitats que a gente avalia, a gente conta esses ácaros, né, em todos esses possíveis microhábitats que ele ocupa, né? Então, a gente faz essa contagem para cada indivíduo. Nesse caso aqui, é uma família de ácaros que é reconhecidamente parasita de lagartos, família Trombiculidae, e os parasitas são os indivíduos na fase larval, os adultos são de vida livre, né? Então, a gente avalia várias questões em relação, aquelas questões todas, né, a gente avaliou nesse trabalho. E aqui, para o endoparasitismo, né, uma tabela representativa, né, de um resultado de um estudo de endoparasitas, então, as espécies de eumintos que foram encontradas, né, nesse caso aqui é uma população de restinga, aqui é uma outra população de restinga, então mostra uma variação, né, espécies que ocorrem numa população, espécies de parasitas podem ocorrer numa população e não ocorrer em outra, então aquela questão que eu falei, né, os fatores que explicam, e aí então a gente avalia a prevalência, que é quantos indivíduos estavam infestados ou infectados por aquela espécie, e a intensidade, que é o número médio de parasitas por indivíduo hospedeiro, né, e aonde é que eles estavam. Então aqui eu coloquei só para mostrar, né, aqui a gente tem o estômago, aqui o intestino, que a gente chama de intestino delgado, e aqui no final o intestino grosso. A gente divide o trato digestório nessas 3 partes, e há variação nas assembleias, nas comunidades de parasitas, nesses 3 sítios de infecção, né? Existem espécies que não ocorrem no estômago, só ocorrem no intestino, e coisas desse tipo, tá? Aqui só apresentando linhas de pesquisa mais recentes. Então, a contaminação por metais traço é uma coisa que a gente está começando a fazer agora, então, avaliando a contaminação, a gente teve uma aluna minha de mestrado que fez esse trabalho na restinga de Maçambaba, com Tropiduros torquatus, a Jennifer Areias. Então, nós vimos ali, avaliamos isso em parceria com uma pesquisadora da Fiocruz, porque eu não tenho know-how para fazer esse tipo de análise, né? Então, a importância das parcerias para a gente poder ampliar as linhas de pesquisa. E aí, então, foram avaliados o músculo, o fígado, os corpos gordurosos, os ovos e os folículos vitelogênicos, e foram avaliados quanto à contaminação por cádmio, chumbo, mercúrio, arsênio, né? E aí a gente já teve aqui alguns resultados. A concentração de chumbo foi maior, né, entre todos os elementos, e os corpos gordurosos foram os que tiveram maior concentração para todos os elementos avaliados, juvenis com maior concentração de vários desses elementos, o que poderia estar relacionado com uma alteração na dieta, né, com a mudança ontogenética na dieta, mas há também uma possibilidade de transferência materna da contaminação. A gente viu fêmeas grávidas com menor concentração de elementos, né?
A outra linha de pesquisa é olhar para as espécies exóticas invasoras, então a lagartixa de parede, a Hemidatilus mabuia, tem projeto de monografia para ser realizado com elas ali em Niterói, e também uma possibilidade de uma espécie de tropidurus que não ocorre aqui, porque aqui só ocorre torquatus, uma outra espécie de tropidurus que já invadiu aqui o Rio de Janeiro, então tem uma possibilidade de começar a olhar para essa questão. Em termos de comunidade, diversidade e conservação, então, a gente faz os trabalhos de inventários de herpetofauna, tanto pelos métodos, podem ser os métodos, os RAP, que a gente chama, né, que é um método de inventários rápidos, né, uma semana, poucos dias, uma vez só, e o ideal, que são os métodos de longo prazo, os estudos de longo prazo, né, como os que a gente tem realizado agora. Então, na tentativa de estimar a diversidade biológica para anfíbios e para répteis, riqueza, abundância e as outras variáveis pertinentes à análise de diversidade, tentar entender como é que essas assembleias estão estruturadas, né? Avaliar se tem variação temporal, se tem variação espacial, então questões relacionadas à ecologia de comunidades. Aqui é um trabalho do qual um dos trabalhos dos quais eu participei, esse tipo de trabalho, mas apenas para exemplificar, né, os tipos de resultados que a gente tem. Então, as espécies, esse aqui são anfíbios, né, na Reserva Ecológica Rio das Pedras, ali em Mangaratiba. Então, uma possibilidade de resultados que a gente tem, então, o método que foi utilizado, quantos indivíduos de cada espécie foram coletados por cada tipo de método, tamanhos médios, tamanhos corpóreos médios, massa corpórea média, né, dependendo do método, você consegue também estimar a densidade, além da abundância. Dentro dessa área, então, a gente teve um projeto realizado pelo Miguel Helvas, na monografia. Ele avaliou a diversidade da herpetofauna da zona de amortecimento do Parque Estadual da Serra da Tiririca, durante a monografia, né, e aí chama a atenção para a importância de estudos enfocando as zonas de amortecimento das unidades de conservação, porque elas são exatamente isso, zonas áreas, né, projetadas para amortecer os impactos antrópicos da matriz ao redor, né, minimizar, mitigar um pouco esses impactos, formar uma espécie de cinturão. E aí a gente teve a zona de amortecimento da Tiririca, ela está localizada em Niterói, em São Gonçalo, né, em alguns municípios da grande região ali de Niterói, e tem de tudo, tem áreas um pouco mais com algum grau de né, remanescentes de floresta, muito perturbadas, mas ainda assim, tem áreas que são, né, praticamente não tem quase nada, mas ele fez esse trabalho lá, e, poxa, a gente encontrou 33 espécies de anfíbios anuros, que corresponde a 60% das espécies encontradas no parque, dentro do parque, e para répteis, 25 espécies, que corresponde a mais de 30% das espécies encontradas no parque. Obviamente, são as espécies mais generalistas, né, espécies mais adaptadas às áreas, às perturbações antrópicas, mas ainda assim é uma importância muito grande em termos de concentração, de formar esse cinturão de proteção ao parque. Sendo que as curvas, né, de rarefação mostram que a gente não atingiu ainda, quer dizer, a gente não coletou todas as espécies que seriam esperadas para a zona de amortecimento nos dois grupos. A gente está com o projeto atual, que é a diversidade e ecologia de anfíbios e répteis no Parque Estadual Cunhambebe, ali na região de Mangaratiba. Esse é um projeto que está em andamento, já está no segundo ano, e é uma luta minha, né, no sentido de conseguir realizar projetos em longo prazo, né, todo mundo sabe aqui que projetos em longo prazo, eles dão resultados melhores, e eles permitem a gente ver algumas questões que em curto prazo a gente não consegue. No caso de diversidade, exatamente, você tem uma estimativa muito melhor da diversidade biológica de uma área se você ficar mostrando muito tempo. A probabilidade, se você ficar pouco, é de você pegar as espécies que são mais abundantes, mais comuns, né, e não pegar aquelas que são raras, ou mesmo fazer registros de espécies novas ou de novas ocorrências, né. Então, a gente está com esse projeto. O primeiro ano de dados é o mestrado que o Miguel vai defender agora, em janeiro, né. A gente já tem, por exemplo, o registro de uma espécie de anfíbio, que não era só conhecida para São Paulo. A gente, então, tem o primeiro registro da espécie para o estado do Rio de Janeiro, lá no parque. E aí eu queria, caminhando para o final, mencionar aqui um aspecto importante do meu trabalho e que demanda uma discussão,
Esses poucos slides que eu vou mostrar, eles fizeram parte de uma palestra que eu ministrei no Encontro Nacional de Coleções Biológicas, que foi no início do ano, até na UF, né, promovido pelo pessoal do Vital Brasil, para discutir a importância das coleções biológicas, né, em vários aspectos. No meu caso, eu falei da importância dessas coleções nos estudos de ecologia e conservação. Então, essa tabela eu apresentei lá, mostrando que com animais já coletados, né, com animais que já estavam disponíveis em coleções biológicas, nós tivemos aí a realização de monografias e dissertações pelos alunos do meu laboratório, então, sem precisar coletar os animais, né, e em alguns casos, as alunas que desenvolveram, a aluna que desenvolveu a monografia não tinha nem nascido quando os bichos foram coletados, e ela trabalhou com esses bichos, né, então, aqui, esse trabalho aqui foi realizado pela Letícia Francisco, na monografia, esse é o trabalho, a sede de Alegrete foi o trabalho da Tamires, do mestrado do ectoparasitismo, que foram animais que foram coletados pelos colegas da Federal de Santa Maria e foram cedidos para a gente fazer esse estudo, né? E aqui a monografia da Camila Oliveira, com animais também que vieram do Museu de História Natural Capão da Embuia, lá da região do Paraná, né? E a gente fez esses trabalhos todos aqui. Então, mostrando a importância do uso também de animais em coleções, né? Esse projeto, esses trabalhos todos com Tropidurus torquatus e outras espécies da família, do gênero que eu tenho, eu realizo isso desde o meu mestrado, né? Meu mestrado foi com esse grupo, meu doutorado foi com esse grupo, e desde sempre eu tenho esse projeto, que é o projeto de ecologia, na verdade, das espécies de Tropidurus. O que apareceu eu estou estudando, né? Mas acabo ficando focada mais nas espécies que estão na região aqui, então Tropidurus torquatus e buscando outras populações de outras espécies, e com um enfoque, que foi o enfoque do meu doutorado em ecologia geográfica, que, na verdade, é avaliar os aspectos da ecologia, mas fazer comparações entre as populações, tentar entender as variações interpopulacionais nesses diferentes aspectos ecológicos, né? E muito do que eu tenho, né, uma boa parte do que eu tenho alimentado o projeto, que é tipo projeto de vida, né, eu nunca vou parar de fazer isso, muito do que eu tenho alimentado do projeto, por exemplo, começou a vir das coleções biológicas, né? Por quê? Porque essas espécies são espécies que têm ampla distribuição geográfica, de forma geral, as populações são abundantes, então são animais que estão bem representados nas coleções, né? E com isso, a gente, dependendo da coleção, a gente consegue fazer um empréstimo e avaliar esses animais, às vezes sem poder ir para a área, às vezes áreas onde a população já foi extinta localmente, então você não tem nem como querer coletar lá, né? Mas também abre uma outra frente de estudo interessante, que é você voltar numa área dessas, décadas depois, fazer coletas e ver variações na ecologia desses animais em função das variações ambientais e tentar detectar esses padrões. É uma coisa que eu tenho muita vontade de fazer e estou aí buscando para fazer com esses bichos, inclusive que as meninas, que a Letícia Francisco defendeu a monografia, que é lá de Minas Gerais, né? A única coisa é que a gente tem um problema, né, que é uma coisa que eu coloquei para discussão quando eu fiz essa palestra, que são as normas para empréstimo, normas das coleções biológicas para empréstimo desses exemplares, porque é um empréstimo que vai ser feito para realizar análises invasivas. A gente vai dissecar o bicho, vai abrir o bicho, a gente sabe da importância de ter animais íntegros nas coleções, por conta de contagem de escamas, todas aquelas avaliações que são feitas, né, em estudos de revisão, sistemática, taxonomia, etc., né, mas é complicado, né, porque cada coleção tem as suas regras, algumas coleções são bastante amigáveis, enfim, a gente tem, normalmente, tem sido colocado assim, a gente pode emprestar até tantos % daquela amostra, daquela região, né, então, se há uma amostra grande, você consegue emprestar um tamanho amostral bom para você fazer o seu trabalho, e ainda tem uma parte do material preservado na coleção. Outras coleções são extremamente difíceis, né? Não emprestam nada, ou a proporção que elas emprestam é pequena, então você não consegue fazer análises estatísticas, né? Então, há uma restrição muito grande, e isso coloca em discussão a finalidade das coleções biológicas também, né? Aqui, então, só para... Eu tenho que agradecer sempre a todos os alunos que estiveram no meu laboratório, que estão no meu laboratório, me referindo especificamente desde que eu estou na UF, antes eu estava na UERJ, como professora visitante, tive alunos lá também,
mas aqui uma homenagem aos alunos que já passaram, que ainda estão no meu laboratório, na Restinga, na Floresta, né? Vários deles foram citados, alguns não estão nas fotos, então eu peço desculpas, né? Aqui é o pessoal no Parque do Cunhambebe, e aqui, para finalizar, falando da questão da extensão, que a gente participa ali do UF na Praça, e a gente participou dos últimos UF na Praça que tiveram, e os alunos super animados, e isso botou ali, né, assim, assanhou todo mundo, e todo mundo começou a me cobrar o projeto de extensão, que a ideia da gente é um projeto de extensão que vise desmistificar esses animais, né, junto à comunidade. Então, tentar trabalhar exatamente nas comunidades de entorno das áreas onde a gente faz os trabalhos de pesquisa, né, com as escolas e a comunidade em geral. Por fim, eu sempre coloco esse slide também, o tipo de trabalho que eu faço é chamado por muitos de ecologia básica, ou ciência básica, como outros colegas aqui também. Enfim, eu faço o que eu adoro fazer, o que eu faço é essencial, né? Então, aquela máxima do conhecer para preservar, né? Se a gente não tem esses dados coletados em campo, essas análises, né, diretamente relacionadas às populações, a gente não consegue conhecer. Se você não consegue conhecer, você não consegue pensar em conservação. Então, a conservação que a gente faz, às vezes, no laboratório, ela pode não ser aquela muito direcionada, né, assim, muito óbvia, né, um projeto de reintrodução de uma espécie no ambiente, mas é também trabalho de conservação, e eu gosto muito dessa frase do Peter Schultz, da Unicamp, onde ele fala que não é nem pura nem aplicada, ciência é ciência e ponto final, né, e nosso querido Darwin aí representado, falando para quem não acredita, né, para quem desdenha da ciência, dos cientistas, para ficar quietinho, vai estudar e fecha a boquinha para não falar bobagem, por aí, né, sempre defendendo as universidades públicas, em especial a UF, porque a ciência é fundamental para o conhecimento e para o crescimento de uma nação, né. Então, é isso, agradeço a todos os meus alunos, aos meus orientadores até hoje, né, os que me orientaram, e a vocês que ficaram aqui me ouvindo falar tanto tempo. Obrigada. Parabéns, Mara, parabéns pela palestra, pelos projetos, pelos alunos formados, né, pelos vários alunos que você formou aí nas suas pesquisas, né. Bom, tivemos várias perguntas aqui, vários comentários de colegas, né, enviando parabéns. Então, vou começar aqui pelos parabéns que chegaram por último, né, já que assim que a palestra terminou. Então, o professor Zamit, aqui do nosso departamento, nosso atual chefe do departamento, né, mandou os parabéns, professora Denise, professora Suzete, Quelecon, agora deu uma atualizada aqui, chegou muitas mensagens aqui me pedindo. O professor Quelecon, André, enfim, vários alunos aqui, a Sulamita, professor Cícero, professora Ana Joffre, professora Cíntia também. Vários colegas aqui mandando os parabéns para você. Tá? Bom, vou então passar para as perguntas. Se eu por acaso pulei a pergunta de alguém, por favor, é só postar aqui de novo, tá? Que eu vou ver. Bom, vamos lá. Começando com uma pergunta do professor Quelecon, né? Ele está perguntando como explicar que as fêmeas de abrolhos têm tamanho maior do que os bichos continentais. Quelecon, você tocou num ponto agora que virou o calcanhar de Aquiles da gente. A verdade é o seguinte, as coisas estão começando a ficar claras agora. Porque, assim, supostamente, né, bichos de ilhas têm uma restrição maior de recursos e tal, então, é aquela coisa da miniaturização, né, em ambientes de ilhas, que é um processo que acontece, né. Na verdade, tinha aí uma hipótese e tal para explicar essa espécie, né, o Tropidurus torquatus, a origem, porque ele tem, na verdade, é uma espécie que até então tem uma distribuição bastante ampla, né. Ele tem o que a gente chama, porque ainda é válido, as populações costeiras, que são as populações de restinga, e as populações de interior, que são as populações de cerrado, né, e da parte mais interiorana do domínio atlântico, assim.
e as populações de abrolhos. Então, a gente tinha meio que uma gradação. Os bichos de cerrado eram os de maior tamanho, os das restingas bem pequenininhos, e isso estaria relacionado com o fato das restingas serem ambientes mais recentes, né, são do Quaternário, então, tipo, tinha essa ideia de que o ancestral chegou na restinga depois, né, e os bichos de abrolhos ali no meio do caminho, né. Então, tinha essa questão de meio de biogeografia mesmo para explicar. Aí tem essa discussão, né, sobre ilhas e tal, mas os bichos não têm... os bichos lá, aparentemente, não tinham muitas restrições, mas é uma explicação biogeográfica que havia em relação à ancestralidade. Na verdade, o que acontece agora é que já foram feitos 2 estudos moleculares, e como se imaginava, e como é bem comum de acontecer com espécies que têm muita ampla distribuição geográfica, né, se viu, na verdade, que o Tropidurus torquatus ele envolve mais de uma espécie, né? Tem mais de uma espécie candidata. Então, uma espécie que tinha uma distribuição geográfica ampla, ela vai ter agora assim, não está definido, né? Foi uma tese, já saiu uma espécie. Esse Tropidurus catalanensis, por exemplo, da região sul, ele era torquatus, né? Então, ele voltou a ser catalanensis, que era o nome antigo. Então, o que a gente sabe, na verdade, é que não é a mesma espécie. Então, isso vai ajudar a explicar essa questão e essas diferenças, né, entre essas, até então, populações de uma mesma espécie, né? O que mais? Acho que é isso. Assim. Então, tem uma explicação evolutiva aí na história. Agora, o que a gente tem de estudos para abrolhos são estudos sobre dieta, né? Dieta, tamanho de ninhada, que o tamanho de ninhada dos bichos lá é maior, né? E tem a relação com o tamanho do corpo, que também é maior. Mas a gente não tem, assim, nenhuma investigação específica para tentar ver, né? O que em relação, assim, em relação ao efeito do ambiente, né? Sobre essa questão. Mas tem a explicação evolutiva mesmo. Então, ele fez uma outra pergunta aqui, eu não sei se, na verdade, se foi uma pergunta ou um comentário. Nas figuras de correlação temperatura corpórea versus temperatura do ar, o substrato tem um valor de correlação, e aí eu não sei se estava, inclusive, eu não sei se tinha conexão com a sua pergunta anterior, porque se você puder clarear para a gente, por favor, a gente... eu não sei o que é, mas ali é regressão, né? Análise de regressão. E aí eu não coloquei ali, né? Mas aí tem o R quadrado e tal, o R e o R quadrado, eu não sei. Qualquer coisa, se você puder reformular e enviar de novo, que a gente repassa aqui para a Mara. Na sequência, Mara, a professora Adriana Lobão, também nossa colega, está perguntando, em média, qual o tempo de vida natural de um Tropidurus? A Adriana teve um evento com Tropidurus recentemente, muito engraçado. Ela me mandou uma mensagem que tinha achado um Tropidurus morrendo ali lá na casa que ela estava, ali em Friburgo, acho que era, né, Adri? Não me lembro agora. E o bichinho, ela me escreveu, o bichinho não está respirando, está morrendo. Eu falei, não, deixa ele quietinho, depois deixa passar a noite, amanhã você vê como ele está. E aí, no dia seguinte, ela me mandou o bichinho todo serelepe, assim, tipo, ele estava quase morto, e aí eu falei, deve ter sido a temperatura do bicho deve ter caído lá no pé, e aí ele ficou meio mal, e aí ficou quietinho, ela deixou ele lá quietinho, num cantinho e tal, deve ter dado uma aquecida e voltou à vida. Então, é coisa de alguns anos, né? Eu posso estar cometendo um erro aqui de falar um número exato, tá? Mas coisa de 3 anos, 4 anos, talvez, mas a gente tem poucos estudos que permitam, pelo menos para esse grupo, né, falar sobre isso. Aí entra a história que eu menciono, que eu sempre falo, dos estudos de longo prazo, né, quando esses estudos eu não mencionei na apresentação, mas são os estudos de dinâmica populacional, onde você marca os indivíduos e solta, né, e vai acompanhando, pelo menos 1 ano você tem que fazer isso, o ideal é que fique 2 anos, pelo menos, né? Então, a gente tem alguns estudos realizados, onde indivíduos foram coletados no primeiro ano e sumiram, e depois foram coletados depois, então você consegue ter uma estimativa, né, da longevidade, mas é mais ou menos por aí.
Se tiver algum herpetólogo amigo meu aí e eu falei bobagem, me corrige no chat. Uma outra pergunta, agora da professora Rejane, também nossa colega. Você não poderia estudar o cariótipo dos lagartos visando a genética da conservação? Poderia, mas eu nunca fiz, assim, a gente assim, tem estudos de descrição de cariótipo para esse grupo, né? Tem um pessoal lá da Unesp mesmo, mas sim, é uma possibilidade, tem aí uma ideia minha aí, uma ideia que ainda está em formação aí, um trabalho com o Edson, na verdade, uma coisa que eu quero investigar ali para os tropiduros de Maçambaba, mas ainda não começou nada, assim, mas não tenho nada em vista, mas sim, é uma possibilidade, Vou emendar em outra pergunta dela aqui, mais ou menos na mesma linha. O DNA mitocondrial também pode ser um marcador de populações. O que você acha disso? Sim. É o que o pessoal tem trabalhado agora, né? Por isso que até a questão da genética está até um pouco de lado mesmo, mais agora. Então, com esses estudos usando os estudos moleculares de forma geral, né? Assim, então, está todo mundo usando. Eu não sou da área, então eu não me meto a falar muito, não. Assim, mas os meus colegas que trabalham com isso têm utilizado e mesmo para essa questão toda das revisões, né, das espécies e tudo, em herpetologia, isso tem sido extremamente utilizado, né, a descrição de novas espécies com base em dados moleculares, né. De vez em quando tem uns pega para capar aí com o pessoal da morfologia, nos congressos e tal, mas que tem sido usado bastante, assim. Eu acho que é isso, tem que usar, né, assim. Eu me lembro que quando eu estava no mestrado, o meu orientador do mestrado já falava, bicho que tem, espécie que tem distribuição geográfica muito, muito ampla, assim, sabe? País inteiro, metade do país e tal, fica esperta que logo, logo não vai ser mais uma espécie só, né? E a gente tem visto isso com frequência. Né? Uhum. Acho que não só para lagartos. Né? Uma outra pergunta agora do Quelecon, que tem um lagarto que fica passeando pelas paredes da minha cozinha à noite. Ele está procurando o quê? Pergunta do Quelecon, do repassado. Uai, se tá de noite, deve ser a lagartixa, né? A lagartixa de parede, a branquinha, né? Porque a única que poderia estar de noite mesmo ativa é ela, né? E é associada com ambiente urbano, ambiente periantrópico. Eu falei até do projeto com ela, né? Como exótica, esse bicho, ele tem sido discutido, né? É exótico ou já é exótico invasor, né? Assim, porque ela já tem sido registrada em áreas naturais, mas nas áreas mais periféricas desses fragmentos, desses remanescentes, né? Nas áreas mais de borda, ela já tem sido registrada, um ou outro registro mais para dentro, tem uma discussão, né? Porque a questão de ser invasora depende, por definição, a invasora ela tem que ter um efeito negativo em alguma espécie nativa, ou no ecossistema de forma geral, né? E a gente tem uma espécie de lagartixa nativa noturna, aqui na Mata Atlântica, que é a Gymnodactylus darwini, mas é um bicho que a gente coleta muito pouco, amostra muito pouco no campo, é um bicho raro de se amostrar no campo, então você não sabe nada da ecologia do bicho, né? Então, imagina para você saber se esse bicho está sendo afetado ou poderia ser afetado pela entrada da lagartixa. Agora, na cozinha do Quelecon deve ser ela, e aí você sabe que tem uma campanha, não mate as lagartixas, o pessoal gosta de matar com chinelada, como se fosse barata, né? Não mate as lagartixas, porque ela está lá à noite, ela está comendo barata, está comendo pernilongo, está comendo mosquitinho, então, o melhor inseticida que você pode ter em casa. Bom, depois ele colocou aqui mais alguns comentários, não sei se tinha relação com a sua resposta à primeira pergunta dele, vou colocar aqui. Esses valores dão capacidade de avaliar a força da correlação? Acho que não é uma pergunta, não é uma afirmação. Tem outra, né? Fazer correlação, né? Logo na sequência ele postou, sempre é possível de fazer uma correlação linear, mas a significância da mesma depende desses valores calculados.
Eu não sei se eu estou compreendendo muito o que ele quer, mas o que a gente faz é análise de regressão quando os dados têm distribuição normal e variâncias homogêneas, né? E aí a gente usa análise de regressão, senão a gente usa a correlação, né? Que é o equivalente não paramétrico. Então, a gente tem aí, é muito comum ter, assim, 40%, por exemplo, da temperatura corpórea explicada pela temperatura do substrato, né? Assim, nunca é total, porque são muitas variáveis atuando em cima, né? E a gente não avalia todas. Então, aquilo que eu falei agora, que está se começando a avaliar o efeito do vento, né? E a radiação solar com medição mesmo, da radiação incidente, né? Que antes a gente só via o direcionamento dos raios e tal. E aí, na verdade, agora, como são variáveis que têm uma alta correlação entre si, quer dizer, o vento ele está influenciando a temperatura do substrato, e a do microhábitat, e a do bicho, né? Elas têm alta correlação entre si. Então, agora o que está se começando a fazer é usar modelos, né? Modelo linear, GLM, para ver, né, qual modelo explicaria melhor, né? E aí, realmente, qual variável explicaria melhor. Mas eu não sei se eu respondi o que eu queria saber. Bom, qualquer coisa, Telecom, só postar aqui que a gente repassa novamente. Vou aproveitar a sua resposta, Mara, seu comentário último aqui, para fazer uma pergunta que eu tenho também, que é o seguinte: esses animais, eles são influenciados diretamente pela temperatura, né? E eu queria saber como é que as mudanças climáticas, em especial, né, o aumento de temperatura, aquecimento global, tende a impactar as populações, a herpetofauna de maneira geral, né? Se existe algum estudo já que faz algum tipo de projeção, ou se já existe algo documentado sobre a mudança de distribuição das populações, como é que está? Tem muitos estudos já, né? Assim, tem bastante coisa sendo feita. A gente teve um dos primeiros estudos que saiu há muitos anos, foi um dos pesquisadores que mais trabalha na área, né, desde sempre, que é o Barry Sinervo, e ele fez um estudo publicado, acho que na Nature ou na Science, não lembro, acho que na Science, onde ele contactou vários pesquisadores do mundo que tinham dados de longo prazo com lagartos, com temperatura de lagartos, né? O meu ex-orientador de doutorado, meu orientador de doutorado foi uma das pessoas que participou desse trabalho, e aí ele fez várias simulações, várias modelagens com esses dados, já mostrando o que iria acontecer, né? O que se espera que aconteça, né? E outros estudos estão mostrando a mesma coisa, né? E para anfíbios também, a tendência são ectotérmicos, então a mudança das temperaturas, o aumento das temperaturas vai atingir diretamente a eles, né? Existe uma ideia de que, por exemplo, espécies que são de áreas mais altas, de elevadas altitudes, essas espécies tendem a desaparecer, né? Porque vai ficar mais quente, meio que não tem para onde correr, né? Então você vai ter uma espécie de deslocamento, né? Vertical na distribuição de algumas espécies. Extinções de espécies ou de populações, então aquelas espécies que são mais exigentes, né, que são mais especialistas em determinados microhábitats, microambientes e tal, vão ser as que vão sofrer mais. As generalistas, elas podem responder melhor a isso, não só em relação ao aumento da temperatura, mas em relação à capacidade de fugir para áreas onde as temperaturas sejam mais adequadas, né? E saiu um estudo recente, tem o pessoal assim, então o Barry Sinervo, ele trabalha muito com vários pesquisadores brasileiros, né? Então tem colegas meus ali na Amazônia trabalhando com isso, e aí saiu um estudo recente, eu não vou lembrar, assim, não vou saber lembrar dos resultados detalhadamente, mas assim, de forma geral, eles fizeram um estudo onde eles associaram a questão das mudanças climáticas, né, do aumento da temperatura, e também o desmatamento, naquela região do arco do desmatamento ali da Amazônia Cerrado, né? E ali eles viram para lagartos. E aí eles viram algumas questões e chamaram a atenção para um ponto interessante, porque se fala muito na perda de espécies, né? Por conta do aumento das temperaturas ambientais. Então, espécies, como eu falei, mais exigentes, que não dariam conta, né? Não suportariam o aumento e não teriam como ou para onde fugir, né?
E aí a tendência de que espécies generalistas, né, mais tolerantes, elas teriam ampliadas suas distribuições e perdas de outras espécies, né? Mas lá eles mostraram também a questão de perdas de populações. Então, dependendo do lugar, essas espécies têm várias populações, dependendo da área de distribuição geográfica, você pode ter extinções locais. Então, algumas populações podem ser extintas e outras conseguem permanecer ou se deslocar, né, para outras áreas, assim. E aí, lançando, né, essa colega minha falou numa palestra que eu vi, assim, falando a preocupação, a gente precisa começar a falar das populações também, das possíveis extinções de populações. Você não vai ter a perda da espécie, né? Então tá, então menos mal, tal, não sei o quê. Porque aí você perde populações, você perde estoque genético, né? Você perde possibilidade de manejo futuro, se for uma espécie ameaçada e tal, de fazer aqueles processos todos de translocação, né, de aumento da variabilidade genética, você perde estoque genético. Então, ela chamou... Então, tem várias coisas saindo, sim, na parte de EPETO, tem muita coisa. Uhum. Muito com modelagem, né, com os dados, e aí, de novo, né, a gente chama a atenção dos dados de campo, né, desses dados de quem vai a campo e pega os bichos e tal, e coleta os bichos e tudo. E no caso da térmica, tem uma área que eu não... que o pessoal faz também, que é exatamente o que eu faço é a temperatura no campo, né? Esses dados que eu apresento, você vai para o campo, você mede a temperatura, então você tenta entender as variações, as influências. Mas tem também colegas que estão fazendo a parte do laboratório, né? Que você tem... você coloca os bichos no laboratório em gradientes termais. Né? E aí você vai ver, de fato, o que a gente chama de temperatura preferida mesmo. Né? Você tem os gradientes, ele vai escolher, e aí você tem uma noção melhor da temperatura corpórea em atividade mais adequada para o bicho, porque a do campo é a que você está medindo ali com todas aquelas influências. Então, essas comparações, entender melhor essa térmica, né? Essa regulação de temperatura, e usando o que a gente chama de robôs, né, para medir aqueles data loggers, ficam o dia inteiro lá com modelinhos, assim, modelinho no formato do bicho e tal, ficam lá o dia inteiro no campo, coletando essas temperaturas para avaliar essas variações. Então, tem essa parte agora de laboratório, mais para ecofisiologia sendo feita. E me lembrei agora de um estudo também interessante, que foi exatamente o retorno para uma área onde tinha sido feito um estudo com ecologia térmica de uma espécie, e muito tempo depois, muitos anos depois, se voltou para essa área para fazer um novo estudo, e aí vendo, por exemplo, a mudança no perfil térmico da população, né, com o tempo. Então, eu ia inclusive, te fazer uma pergunta, porque você mostrou mais para o início da sua apresentação um dos gráficos, um gráfico de atividade bimodal, lembra? Uhum. E ali, sim, pergunta a nível de curiosidade, né? Como é que vocês fazem para medir a atividade das populações ali, como é que é feita na prática ali, a observação, se vocês usam algum tipo de aparelho? Não, a gente faz as transecções, né? Então, estabelece transecções, o máximo possível, mais longa possível na área, e de hora em hora você percorre e só vai estimando a abundância, contando o número de indivíduos que você vê ativos ali do teu lado, né? Na tua faixa de visão, assim. Você percorre, aí volta, espera, no outro intervalo horário, faz a mesma coisa e vai fazendo isso, né, quanto a história do N, né, quanto mais melhor, né. Existe uma crítica, né, a esse método relacionada com a história da pseudo-repetição, né, pseudo-replicação, que o ideal seria você fazer uma dessa aqui, ao mesmo tempo fazer a mesma numa outra área, e numa outra área que é inviável, é impossível, assim, né, mas na hora de analisar, no mínimo, a gente considera que você não quer saber, você não está estimando o tamanho populacional, então não tem problema você estar contando o mesmo cara, porque os machos, por exemplo, nessa espécie, eles são territoriais. Você vai ver os mesmos, e aí tem a territorial, tem lá 3 fêmeas, 4 fêmeas, enfim, né, que tem as áreas de vida sobrepostas ali.
Você está contando os mesmos indivíduos, claro, mas o que você quer saber é grau de atividade, né? Quando que eles estão mais ativos. Então, isso não é um problema. Mas a gente faz desse jeito mesmo. Bom, chegou um comentário aqui que eu não tinha visto, da professora Suzete. Ela disse que adorou saber dos ectoparasitas e que vocês podem falar da investigação de vocês de parasitas no Tropidurus torquatus, né, com a sambaba. A Suzete foi... Ela postou também que ela falou isso na palestra dela, de toda forma. Ela me contou que tinha falado de mim na palestra dela. Suzete, foi tanta coisa, eu assim, preocupada em não falar muito, ao mesmo tempo querendo falar tudo, e acabei não falando, né, dessa proposta que eu fiz a ela um tempo atrás. A gente falou várias vezes, até que finalmente saiu, que é nessa coisa da ecologia parasitária de ver os hemoparasitas, né? Existem espécies de lagartos que são reservatórios das espécies de Plasmodium, né? E algumas espécies ocorrem nesses lagartos do gênero Celoporus. Então, e aí eu sempre tive vontade de olhar, e tem alguns pesquisadores que olham essa coisa dos hemoparasitas, né? E aí eu sempre falei isso, então a gente fez nesse trabalho da Restinga de Maçambaba, que a gente ficou 1 ano coletando os bichos lá, que saíram, né, 2 dissertações, e tem trabalho ainda para fazer, tem toda a parte a técnica para terminar, que o Rafael fez com o microhábitat, mas tem que analisar mais dados, que ele usou só uma parte dos dados, tem a parte da dieta, tem os ectoparasitas, enfim, são os bichos que a gente também coletou os metais, né, metal pesado. Eu nem mencionei, mas a gente fez coleta para ver metal pesado naquela rã manteiga, na Leptodactylus latrans também, né, a gente já coletou material. E aí, no caso dos bichos dos lagartos lá de Maçambaba, eu propus da Suzete para a gente fazer uma primeira investigação, né, de hemoparasitas. Então, a gente tinha lá o cuidado de fazer como a gente coletava e tinha que matar os bichos, a gente fazia o esfregaço, né, nas lâminas e trazia para eles fazerem a análise, assim. Então, um trabalho que tá em andamento, né, assim, está sendo avaliado lá, encontraram algumas coisas e tal. Está caminhando ali. O professor Cícero, nosso colega, também postou aqui uma outra pergunta, tá? Eu li uma vez que alguns lagartos do Velho Mundo também podem ser hospedeiros de leishmania. Existem estudos sobre esses tipos flagelados nos lagartos do continente americano? Cícero, eu não sei te responder essa questão. Eu tô meio por fora, assim. Eu tenho até um amigo que trabalha com hemoparasitas de répteis, ele está lá na região norte. Inclusive, é uma pessoa, né, que eu até comentei com a Suzete da gente conversar com ele para ver esses dados e tal, dos bichos. Eu não sei te dizer, realmente não sei. Não tenho conhecimento, nunca li nada sobre. Bom, eu vou fazer mais uma pergunta aqui, Mara, que é o seguinte, a gente acompanhou esse ano vários eventos de incêndio, né? Uhum. Queria saber qual que seria o impacto do fogo para a herpetofauna, assim, como que a herpetofauna se recupera dos efeitos do fogo, né? Como é que é isso a longo prazo? Uhum. Enfim, então... uma coisa nesse sentido já publicada. Não, tem sim, assim, mas na verdade isso vai estar muito relacionado com o ecossistema, né, com o bioma, né, digamos assim. Então a gente tem muitos estudos, tem vários estudos feitos para cerrado, né, para áreas de cerrado, porque o cerrado tem aqueles incêndios naturais, né, e as espécies de cerrado elas, né, respondem, né, conseguem responder à ocorrência do fogo natural. Então, você tem alguns estudos, inclusive de simulação de incêndios, né, para ver o efeito. O pessoal da USP, que eu trabalhei num projeto no Cerrado em São Paulo, quando eu estava no doutorado, com esse pesquisador, que coordenou o projeto. E esse tipo de estudo é feito em outras áreas no mundo. Na Austrália, eles fazem muito essa coisa de experimentação com fogo, né, ali na Austrália. Para o cerrado, assim, o que eles viram é que, e a gente via isso na prática também, há uma capacidade de responder à ocorrência de fogo, né?
Então, você tem os bichos... O último estudo que eu vi sobre isso, eles fizeram simulação de incêndio numa área de cerrado que não queimava fazia algum tempo, né? Porque tem aquela questão toda aquela discussão de proteção contra o fogo, né? De evitar que pegue fogo, né? Para proteger e tal. E aí tem o risco de que quando pega fogo, a situação é pior. E aí tem pelo menos no Cerrado, nas unidades de conservação do Cerrado, tem, então, a recomendação do tal do fogo frio, né? Que é você ter um sistema, uma coisa muito sistematizada de colocar fogo em algumas porções. Então, você pega pequenas porções e faz uma queima controlada, né? O fogo frio, com a brigada de incêndio, com todo mundo, faz os aceros. Então, queima pequenas porções, né? E outras porções não vão ficar queimadas. Então, forma aquele retalho, assim, de áreas queimadas e áreas não queimadas, né? E faz isso de forma sistemática. Então, quando pega fogo natural, ou mesmo, né, se for um fogo antrópico, os animais, eles têm para onde correr, porque tem as áreas que não foram queimadas próximas, assim, né? Você não vai ter uma área extensa, queimada, que ele não consegue chegar numa área protegida do fogo, né? E você vai fazendo meio que esse rodízio. Então, e ao mesmo tempo, você tendo queimado algumas áreas, você evita que o fogo se propague, porque vai chegar nessa área que já está queimada, que não tem o que consumir ali, né? E aí eles avaliaram vários grupos, avaliaram anfíbios, répteis, acho que aves também nesse projeto, né? E de forma geral, as espécies conseguem responder, né? Respondem bem a esse fogo, né? Então, por exemplo, teve uma espécie que eu me lembro, teve uma espécie de anfíbio anuro que teve decréscimo na população depois do fogo, mas não entrou em processo de extinção. Então, as populações se recuperam, né? Mas isso, assim, no Cerrado, onde ocorre o fogo natural, onde é um ecossistema, né, um bioma que está adaptado a essa ocorrência de fogo, e eles mesmos falam no artigo, a gente está falando de um incêndio depois de um tempo, né? A gente não está falando de incêndios seguidos, todo ano, toda hora, colocando fogo e tal. E aí, nesse sentido, claro, certamente, provavelmente, mesmo essas espécies não conseguem responder, né? E aí, pensando em outros biomas que não têm essa ocorrência, né, de fogo natural, aí realmente o impacto é muito grande, né? Amazônia, Mata Atlântica, ainda de vez em quando a gente tem, né, tudo que aconteceu no Pantanal, enfim. Aí, assim, para a herpetofauna, a gente tem principalmente a questão da fuga, né? Os animais lentos que não conseguem fugir, então você tem vários grupos, né? Todos os jabutis, né, que não conseguem fugir, enfim, alguns lagartos conseguem andar, mas vai depender da velocidade, da violência, né, da propagação desse fogo. Mas eu diria que, de forma geral, anfíbios e répteis, eles são muito afetados na hora ali, né, queimados mesmo. Agora, tem espécies que usam tocas, locas, né, normalmente, e aí elas meio que se protegem, assim, escapam, né, desse fogo que passa por cima, assim. Então, mas isso vai variar. Mas aí você fala, de um lado, animais muito pequenininhos, né, anuros, né, anfíbios pequenininhos, lagartos pequenininhos, né, que se pega fogo numa área daquela, se ele não tem algum tipo como se proteger ou onde se esconder, vai embora junto, né? Os maiores, teoricamente, teriam talvez chance de conseguir fugir, de conseguir correr, mas a gente vê muita serpente queimada, né? Serpentes de tamanhos médios, assim, queimadas. Por outro lado, são espécies que têm populações, geralmente populações abundantes, né? Aquela coisa do indivíduos muito pequenos, populações numerosas, né? Agora, eu acho que com um fogo como esse, que pega uma área muito extensa, há o risco de extinção populacional, na minha visão. Eu acho que a gente vai saber muito, vai aprender muito agora, na verdade, né, com o monitoramento que já está sendo feito lá, por exemplo, no Pantanal, né? Tem colegas de lá que já entraram em campo imediatamente, e eu acho que a gente vai saber muita coisa, mas eu acho que o estrago foi muito grande, foi muito grande.
Bom, chegou aqui mais um comentário, na verdade, do professor Zamit, falando que quando você mostra Liolemos, Lutzai, Lutze, não sei como vocês pronunciam, mas na restinga, essa espécie abarca totalmente as plantas. Eu nem pus o filme, o memezinho dele que eu fiz nessa palestra, assim, que ele dá uma piscadinha também. Pus da lagartixa. Quando a gente vai para o campo de elementos de ecologia, lá na Restinga de Maricá, eu sempre fico caçando o Liolemos lutzei, que é um lagartinho, eu chamo de lagartinho da praia, lagartixa da praia, né? Ele ocorre só naquela primeira faixa de vegetação da Restinga, aquela Alófila pisamófila reptante, né? Aquela hipomeia que tem ali. Ele é muito dependente daquela tipo de vegetação, ele não ocorre para dentro, e é endêmico do estado do Rio e ameaçado de extinção, né? Então, ele já tem populações extintas em várias restingas ao longo da costa. Na verdade, tem uma população em Praia das Neves, ali no Espírito Santo, no sul do Espírito Santo, que foi introduzida. Os bichos foram introduzidos lá. E aí eu sempre fico procurando o Liolemos para mostrar para os alunos. Bom, a professora Regiane colocou aqui que eu perdi um comentário. Gente, desculpa que quando a Mara está respondendo, às vezes eu olho aqui e perco o que ela está falando, e às vezes acontece o contrário. Presta atenção na resposta dela e perco os comentários. Deixa eu ver aqui. Deve ser essa aqui. Mara, você gostaria de entrar em contato com o grupo da UFSCar que estuda genética da conservação? Se não for essa, você me avisa, Regiane, por favor. Acho que eu vi a Regiane teve até um evento, né, esses dias agora, que ela mandou para a gente, que ia ter um evento de genética da conservação. Enfim, sempre sim, eu sou aquela que estou sempre a fim das parcerias. Eu acho que sozinho a gente não faz nada, né, assim, imagina, eu chegar a essa altura da minha vida e querer trabalhar com contaminação ambiental, por exemplo, só realmente fazendo parceria com a Rachel, que é a pesquisadora lá da Fiocruz, né, que a gente está trabalhando juntos, porque a gente não tem como fazer tudo, né, então sempre é interessante, assim, de fazer essas parcerias, assim, né. Sempre havendo parcerias, né, Mara? Eu agora, assim, a gente está praticamente certo, a gente fiz entrei como colaboradora no projeto de um colega do Vital Brasil, um edital da Vale que a gente concorreu. A gente ganhou, né? Falta assinar, mas ganhou, assim, para trabalhar com as serpentes ali daquela área da Vale, ali Ai, meu pai, eu tô ruim, gente, de nome. Enfim, numa área da Vale que tem ali no litoral, para trabalhar com as serpentes. Então, essas parcerias são sempre muito boas, né? Só agregam, assim. Bom, se não tiver mais nenhuma pergunta, acho que não chegou nenhuma nova pergunta, acho que a gente pode encerrar, já estamos aqui na 1h40. Uau! Bom, antes de encerrar, queria agradecer novamente a Mara, desculpa, pela palestra e pela ajuda, né, pela contribuição aqui com o projeto, com Quintas de Ciência, por ter mediado diversas palestras, por ter ajudado também na divulgação das palestras, né, muitas vezes com textinhos criativos, nos ajudou a atrair, né, as pessoas, a atenção das pessoas para vir assistir aqui as nossas palestras. Queria agradecer também a todos os colegas, na verdade, que contribuíram de alguma forma, né, que integram o projeto e que ajudaram de alguma forma a realização do projeto, sem os quais não seria possível esse projeto. Tá? Então, queria agradecer a todos que contribuíram de alguma forma, mas eu não poderia deixar de mencionar, né, o André, que também ministrou uma palestra aqui para a gente. Ele foi o responsável por elaborar, né, todo o material de divulgação das palestras, então fico muito agradecido aí pela ajuda, pela contribuição, também editor, né, o vídeo do Dia do Biólogo, e também os professores Quelecon, Regiane, que estiveram presentes aqui em todas as transmissões, né, salvo engano, acho que tiveram presentes em todas as transmissões, correto? E que quase sempre enviando perguntas, né, o que sempre contribuía muito para as nossas discussões aqui. E a
todos, enfim, a todos que assistiram, não apenas do projeto, mas o público em geral, né? Vários alunos estiveram aqui em várias das nossas palestras, e o público em geral. Então, queria agradecer a todos que assistiram. Eu acho que, bom, todas as palestras estão disponíveis aqui no canal, e eu acho que, em conjunto, né, mostram um pouco da diversidade das linhas de pesquisa que são desenvolvidas no nosso departamento. Não mostram todas, mas mostram grande parte. Eu espero que a gente tenha conseguido mostrar a importância dessas linhas de pesquisa que a gente toca, que a gente desenvolve no Departamento de Biologia Geral da Universidade Federal Fluminense. É isso, Mara. Se você quer falar mais alguma coisa... Só agradecer a todo mundo que estava aqui com a gente hoje, aos nossos colegas, em especial aos colegas do departamento, aos alunos, né, das disciplinas ou dos laboratórios que sempre vêm ver a gente, os seus orientadores, enfim. Eu acho que a gente tem que fazer um certificado porque ele compra a Regiane. Dizer que agradecer também a você, porque eu adorei fazer as mediações, enfim, eu gosto. E foi um prazer estar aqui com os colegas, mas também adorei as mediações dos meus colegas, que fizeram para os outros colegas. Acho que é legal também essa diversificação, assim, né? As pessoas virem aqui falar, todo mundo perde o medo. Você fez hoje, e agora você viu o que você consegue fazer direitinho. E, enfim, agradecer a você de novo, né, Caio, pela iniciativa do projeto tão legal e tão importante. E bora pensar agora, ano que vem, né? Tem gente que pode dar palestra, que não deu ainda, e outras coisas também. Então, bora o Quintas para crescer mais ainda. Isso aí. Gente, obrigado, então, a todos, e vamos encerrando por aqui. Até mais, né? Tchau, tchau.